É como eu sempre falo, políticos devem ser cobrados e não idolatrados. Porque senão, você fica idolatrando o político, eles fazem coisas estranhas, duvidosas, e o povo que idolatrou fica tentando, sabe, contorcionismo e fica no final com cara de palhaço. É isso que muitas vezes acontece e é isso que aconteceu novamente com essa história de Bolsonaro com Michel Temer de vice. Os defensores do Bolsonaro vão dizer: não, não tem nada a ver, ele não falou nada. Não, peraí. Ele não afirmou, mas também não descartou. Uma pessoa que se diz de direita tem a obrigação de enxotar qualquer pessoa da esquerda ou do centrão, que é o Michel Temer, que colocou o principal algoz do Bolsonaro no STF, que é o Alexandre de Moraes. Quando o Pablo Marçal, que é o entrevistador, chamou Boulos para uma sabatina, chamou o Nunes também. Pronto, traidor, você está se misturando. Olha que absurdo. Chamaram o Pablo Marçal de tudo porque ele entrevistou o Boulos. Se eu acho que foi bom, eu não vi nada demais. Mas era uma entrevista. Agora, você cogitar a possibilidade do Michel Temer de vice ou deixar no ar a esperança para esquerda vir nos atacar e mostrar, eles estão rindo da nossa cara, é inacreditável. É sobre isso que eu falarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Pablo. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí alguma coisa sobre o que você acha disso. Tudo bem que não está nada certo, mas só do fato de ter deixado no ar possibilidades de ter Temer como vice, já é um tapa na cara de quem é de direita. Depois eles vêm falar do Pablo Marçal, que entrevistou o Boulos. Cada uma. Infelizmente vou ter que mostrar essa entrevista dos esquerdistas do UOL e eu vou comentar. Tomar a entrevista de Jair Bolsonaro, que tem um capítulo interessante ali sobre Michel Temer, né? Quando ele foi perguntado lá, seria um bom nome, o nome de Michel Temer seria um bom nome para o senhor? Aí ele diz, não sei, não falo sobre muito esse assunto, não descarto conversar com ninguém. Aí ele até fala para o jornalista, até com você. Eu não sei. Ele é um garantista, ele é um ex-presidente. O impeachment de Dilma, né, abriu uma brecha para eu me candidatar. Não existe impeachment sem vice. Aí perguntam, mas o senhor... Aí ele pergunta se reconhece alguma coisa. E aí fica esse clima aí, de repente, de Michel Temer poder ser o vice de Jair Bolsonaro. E é claro que a nossa rainha, rápida como sempre, já foi lá ligar para o Michel Temer. E aí, muito bom. O abre da coluna da Mônica é o seguinte. O ex-presidente Michel Temer atende... Não, o pior de tudo é ouvir esses esquerdistas tripudiando do pessoal de direita do Bolsonaro. Tripudiando. Inacreditável. Da coluna da Mônica é o seguinte. O ex-presidente Michel Temer atendeu o celular de forma divertida na manhã de hoje, essa quinta-feira. Você vota em mim para vice-presidente? Perguntou ele antes mesmo de dar um bom dia ou falar alô, né? Foi assim que ele abriu a conversa com a Mônica Bergamo quando ela ligou para o celular dele agora cedo, depois dessa fala de Bolsonaro. E aí ele disse não, né? Ele fala, não tô na política, já saí da vida pública. E aí esses rumores de que ele poderia concorrer ao cargo numa chapa com Bolsonaro surgiram nessa semana, né, em um blog. E aí depois cresceram, depois do que o Bolsonaro deu essa entrevista, esses bastidores. Aí ele disse, eu tenho certeza de que Trump gostaria... Não, ele daqui fala do Bolsonaro, né? O ex-presidente diz que não pretende disputar o cargo de vice, nem qualquer outro. E aí ele fala com todas as letras a Mônica Bergamo, eu saí da vida pública, já fiz o que tinha que fazer ao longo de 32 anos, disse ele, e não vou voltar para a vida pública, é o que disse Michel Temer. Ele tá mergulhado na vida pública, né, Sakamoto, de verdade, né? Não Cara, tem... a gente chegou ao ponto de ter que rir igual esses três esquerdistas da lacrosfera, Josias, Sakamoto e Fabiola Cidral. A Fabiola Cidral deu um cacete no Lula esses dias,
Até tem um vídeo dela que ela falando que o imposto no Brasil tá muito caro, é muita coisa, é um absurdo e o governo não para de gastar. É inacreditável a gente ter que concordar com esse povo. Sabe o que aconteceu? Eu tava pesquisando assim, o povo de direita comentando e o povo de esquerda também comentando. Eles falaram assim: o Bolsonaro, ele tá com tanta sede de poder para 2026, os esquerdistas falando, que se for apoiar o Lula de vice, ele aceitaria. E tem outros também. Diz o seguinte, em relação agora os bolsonaristas, né, aqueles fanáticos, em relação aos bolsonaristas fanáticos, comentaram o seguinte: se o Bolsonaro apoiar o Lula para a presidência, esses bolsonaristas intergalácticos, até pus a cara do Spock aí na capa do vídeo, eles apoiariam o Lula. De tão fanático que eles são. Tudo que o Bolsonaro fala, para eles está certo. Eles começaram a falar agora sobre essa possibilidade do Temer. Não, que não é assim, que foi só uma conversa. Pelo amor de Deus, gente. Uma conversa dessa não tinha nem que ter sido cogitada. Temer não. Qualquer outra pessoa, gente. Sei lá, coloca o Luiz Felipe de Orleans Bragança. Sei lá, qualquer outra pessoa. A Tereza Cristina, Michel Temer. Você não pode nem pensar num negócio desse. Por isso que eu falo, o Bolsonaro se alinhou com o Centrão de uma tal forma que para se manter aonde está, ele está aceitando tudo. E os bolsonaristas fanáticos, se o Bolsonaro indicar o Lula para a presidência, eles vão falar que é uma estratégia do Bolsonaro que o Bolsonaro sabe o que está fazendo. Olha que coisa maluca que cogitaram. Lula presidente com Bolsonaro de vice. E foi até um cara que postou o vídeo aqui no canal ontem. Lula presidente, Bolsonaro de vice. Os apoiadores do Bolsonaro intergalácticos iam falar: não, o Bolsonaro vai entrar de vice para o Lula ser impeachmentado e o Bolsonaro assumir o poder. É tanta loucura. E aí a gente fica aí, ó, com cara de palhaço. O Brasil está sem uma direita raiz. E todo mundo que tenta comentar sobre isso e mostrar sobre isso é chamado de traidor, estrategista intergaláctico. O Salles foi atacado fortemente pelo Bolsonaro. Olha que o Bolsonaro falou aqui do Ricardo Salles, tá aqui no Space Liberdade. Urgente, Bolsonaro diz que Salles está viúvo após ter virado Marsalete. Olha o que o Bolsonaro falou. Logo o Salles, abre aspas, Bolsonaro, logo o Salles, que lá atrás estava assim com o Alckmin, falando que o Salles estava de conluio com o Alckmin também, como secretário, depois Amoedo, que depois diz que voltou no Lula, depois ficou comigo, se elegeu graças ao Eduardo, depois foi ser Marsalete, daí ele termina. Agora tá viúvo. Olha que absurdo que a direita está virando. Eu não sei, cara, eu não tô na cabeça do Salles, mas o Salles até hoje se mostrou coerente. E digo mais, o Abraham Weintraub vive falando do Bolsonaro. Eu nunca trouxe nada do Abraham Weintraub aqui porque eu não tenho convicções ele não mostra prova e eu também não tenho provas. Mostram coisas que a gente viu, que todo mundo viu, mas como eu falo, se é para lutar contra a esquerda, a gente faz vistas grossas para algumas coisas. Mas o Salles, eu não vejo nada contra o Salles. E o cara tá atacando o Salles. Daí vai o canguru de bigode e ataca o Salles. Agora estão atacando o Nicolas, como eu fiz no vídeo anterior. Daí você fala, pô, não, o Bolsonaro sabe o que faz. Daí ele deixa no ar pra militância de esquerda tripudiar das pessoas de direita e também do Bolsonaro, que poderia até vir com Michel Temer de vice. Michel Temer, por sua vez, já deu uma voadora e falou, não vou. E a gente que é os estrategistas intergalácticos, haja estratégia, como eu comentei nesse vídeo, hein? Olha, o Olavo de Carvalho disse o seguinte: Bolsonaro vai destruir todos os seus aliados verdadeiros e viver de esmola dos seus inimigos. É exatamente isso que está acontecendo. Eu não sei. Agora, com a vitória do Trump, eu acho que ele viu uma luz no fim do túnel de poder mais concorrer. Talvez não aconteça, mas
talvez aumentou essa gana dele de agora eu posso vencer em 2026, e ao invés de estar fazendo as coisas pelo Brasil, ele está fazendo as coisas exclusivamente por interesse próprio, e os vassalos do Bolsonaro atacam todo mundo. É difícil, a gente não sabe nem o que falar, a gente só fica com cara de otário. Defender quem, fazer o quê? Como eu disse, nós devemos cobrar os políticos, não idolatrar os políticos. Se ele está fazendo certo, a gente aplaude. Se ele está fazendo errado, a gente critica. Às vezes a crítica deve ser para construir melhor. Algumas críticas tem que ser para arrebentar mesmo, para acabar, porque você vê que Joyce House, Alexandre Frota, eu não votei nessas porcarias, mas se eu tivesse que criticar ia ser para expulsar da política. O Bolsonaro a gente tenta criticar para ver se alguma coisa acontece, mas não está acontecendo nada. Quem sou eu na fila do pão? Se você gostou desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comenta aí o que você acha de tudo isso. Estamos fazendo papéis de palhaço? O povo só se ferra, né? Comenta aí. Forte abraço, daqui a pouco eu falarei do Pablo Marçal e do Caiado. Outro pano pra manga, hein? Forte abraço, tchau, tchau.